domingo a todos, né? Vai começar a nossa hora da catequese e hoje, de uma forma muito linda, muito especial, eu quero convidar todos vocês a cantarem comigo, certo? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão participando deste momento de adoração, de encontro, de conhecimento, né? Nós aqui do lado de cá queremos muito tocar o coração de vocês aí. E é importante que a gente saiba que cada um de vocês estão aí, estão se agradando com o que está sendo dito, né? Estão aprendendo um pouco mais, né? E que todos nós estamos crescendo em Cristo, né? Que acho que o propósito de uma hora da catequese, o propósito de nós que nos predispomos a isso, é que nós consigamos tocar o coração de cada um de vocês e plantar a sementinha para que Cristo possa realmente evoluir na vida de cada um de vocês. Tia Dani trouxe mais uma história. Na verdade, eu hoje acordei, né? E eu sabia que tinha que fazer esse momento com vocês, né? Gostaria de agradecer muito as famílias, né, que estão nos acompanhando, que estão presentes e que estão deixando seus comentários, seu like no nosso momento, né? Nesse momento tão importante. E aí eu sentei na cama e pedi ao Espírito Santo que me dissesse o que é que ele queria que eu fosse instrumento de Deus hoje. E aí foi, assim, aquele momento de oração, porque a gente, quando pede que o Espírito Santo venha e a gente realmente se entrega ao momento, é aquele momento. E eu senti uma abrasação muito grande, um momento muito forte com Deus, né? Mas eu não conseguia saber assim, poxa, o que é que eu vou falar, né? O que é que as crianças estão precisando ouvir? E aí, quando eu acabei a oração, que aí eu fui para um outro momento, eu peguei meu celular e a minha mãe tinha acabado de me mandar uma mensagem. E aí eu fui ler, né? Eu fui, na verdade, ouvir a mensagem, era um vídeo, e era uma história que, na verdade, eu já conhecia. Eu já tinha ouvido essa história várias vezes. E aí, pronto, é isso. Vou contar mais uma história para as crianças. E fiquei muito feliz porque essa história, ela já vem carregada de muito amor para que a gente possa realmente chegar ao outro. E eu amei o vídeo. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer a minha mãe por todas as coisas que ela sempre faz por mim e por todos os momentos de inspiração que ela me dá, né? Minha mãe foi que me instruiu, né, para que eu seja catequista. Foi minha mãe que me pediu, né, para eu seguir este caminho. Foi ela que disse: você tem o dom, você pode. E quando ela e meu pai resolveram ir embora de Salvador, né? Ela me disse: pronto, o meu tempo de catequista acabou. Agora começa o seu. Basta você dizer sim. E eu disse assim: nossa, que forte. Vamos lá. E eu tô aqui, né? E ela sempre me traz coisas novas. Ela sempre me toca.
Então vamos à história, né? E a história começa assim. Um homem muito, mas muito rico. Nasceu em família rica, sempre teve tudo o que desejou. Uma mansão maravilhosa. Criou várias empresas, muito dinheiro, vários carros na garagem, né? Tinha à sua disposição motorista, jardineiro, cozinheira, muita gente. A casa que ele mais gostava de viver, de ficar, era uma casa que era um pouco mais afastada. Era a conhecida casa de lazer, a casa de passeio, a casa de veraneio. Um belo dia, quando ele voltava do trabalho, ele passou muito, mas muito, muito mal, né? E aí, ele pediu ao motorista dele que o levasse ao hospital. Quando ele chegou no hospital, todos os médicos à disposição dele. Ai, doutor Eugênio chegou. Vamos tratá-lo, vamos cuidar, pega isso, pega aquilo, vários exames. Um dia, 2 dias no hospital. No terceiro dia que ele estava no hospital, ele descobriu que estava com um câncer terminal. Nossa, aquilo caiu como uma flecha no coração dele. Porque apesar de toda a riqueza que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, ele não tinha tido tempo de constituir uma família. Tinha vivido vários amores, tinha tido muitas mulheres ao seu redor, mas ele sempre achou que essas mulheres queriam algo dele e não o amavam. Então ele não quis ficar com elas. Mas ele sempre desejou muito, mas muito mesmo, ter um filho. Não só por um filho, mas porque ele queria deixar todo aquele império que ele criou para uma pessoa, assim como os pais dele o deixou, né? Mas naquele momento ele poderia pensar tudo, afinal de contas ele estava prestes a morrer. Mas ele só conseguia pensar nisso. Para quem ele deixaria tudo aquilo que ele construiu? Todo aquele dinheiro, todo aquele império, todas aquelas casas, as empresas que ele tinha, os carros na garagem. E ele não conseguia definir o que fazer. O médico chegou para ele e disse que ele teria muitos poucos meses de vida, mas que ele aproveitasse aquele pouco tempo que ele ainda lhe restava de vida para viver, né? Já que ele tinha trabalhado tanto. E aí, aquelas palavras do médico começou a ecoar no coração dele. Ele chamou o motorista dele, resolveu ir para casa e no caminho o motorista lhe perguntou: "Meu patrão, e aí, como estás?" Ele: "Como estou?" "Ah, o senhor não tem problema, o senhor tem muito dinheiro. Todo o dinheiro que o senhor tem vai ajudar o senhor a vencer toda e qualquer coisa. A gente ainda não sabe o que aconteceu no hospital, o senhor ficou vários dias lá, né? A gente até quis visitar o senhor, mas o senhor sabe, a gente estava cuidando das suas coisas, da sua casa." E aí aquele homem seguiu o caminho, chegou em casa, a sua copeira chegou: "Meu senhor, já fiz o almoço, já está tudo certo, arrumei seu quarto, está tudo tranquilo." O seu jardineiro lhe disse: "Meu senhor, eu cuidei do seu jardim não ficou desamparado enquanto estivesse no hospital." E tudo aquilo foi tocando no coração dele. E aí ele resolveu chamar um juiz, porque ele precisava realmente decidir com quem ficaria tudo aquilo, já que ele não tinha nenhum herdeiro. Então ele pensou: as pessoas que convivem comigo, que sempre cuidaram das minhas coisas, têm total direito de ter algo meu, já que eu não tenho para quem deixar. E aí ele pensou um dia, pensou dois, aí o juiz chegou. Ele era um homem de muita fé. Então, quando o juiz chegou, ele resolveu pegar a Bíblia dele e ler uma palavra, uma passagem da Bíblia. Rezou, orou, leu a passagem da Bíblia e tomou a decisão dele. Passaram-se alguns dias, todo mundo ansioso, já tinha descobrido que ele estava para morrer e que ele tinha chamado o juiz, né? Os empregados estavam assim, né?
Não, se ele não tem ninguém, deve deixar alguma coisa para mim. O motorista disse, não, se ele me deixar um carro já está ótimo, tem tantos, eu pego este carro, resolvo minha vida, não sei o quê. Então, ele resolveu fazer um jantar e convidar todos os seus empregados. Todos, sem exceção de nenhum. No dia do jantar, antes de começar a ceia, era próximo ao Natal, então ele sabia que todos estavam ansiosos para aquele grande momento que chegaria, o Natal. Então, ele chamou que todos fossem ao escritório dele. Para surpresa de todo, a mesa do escritório estava com alguns objetos e recheada de dinheiro. Ele então falou: como todos vocês sabem, eu fui diagnosticado com câncer e estou em fase terminal. Dentro de muito pouco tempo, eu irei morrer. E como todos vocês sabem, eu não tenho herdeiros. Então eu pensei durante este mês o que fazer com toda a minha fortuna. E resolvi dividir com vocês, que são as pessoas que mais me acompanharam. São as pessoas que estiveram ao meu lado em todos os momentos. Vocês me viram crescer, me acompanham desde sempre. Mas eu gostaria, agora, neste momento, de oferecer a vocês. Eu tenho aqui 2 presentes. Pensei, por estar perto do Natal, que de vez de simplesmente deixar uma fortuna para vocês, presenteá-los com algo que vocês realmente desejassem. Ele então se calou e deu a todos a oportunidade de pensar o que seria este algo, né? E então ele falou: aqui nesta mesa eu tenho algumas Bíblias e um cheque numa quantia muito boa, né? Que provavelmente é muito mais do que uma fortuna para vocês, né? Que sempre estiveram ao meu lado. Mas eu gostaria de dar a opção a vocês de escolher entre o cheque e a Bíblia. Todos pararam, olharam um para o outro e ficaram calados. E ele esperou para ver a resposta de cada um. Então, o primeiro que resolveu falar foi o motorista. Meu senhor, eu sempre estive contigo, nasci nesta casa. Meu pai era seu motorista, mas infelizmente não sei ler. Então acredito que para mim a Bíblia não terá a menor serventia. Já o dinheiro me ajudará a conquistar novos sonhos, como o de aprender a ler. E o patrão disse: tá bom, concordo, justo, nada mais justo. Deu o cheque para ele e puxou a Bíblia para si. E então o jardineiro falou: meu senhor, sempre cuidei com muito carinho das suas plantas. Mais do que isso, adoro estar na sua casa. Tem cheiro de amor, de carinho. Mas, como tu sabes, eu tenho uma mãe que também está muito doente. Esta doença também pegou a minha mãe. Então acredito eu que neste momento seja muito mais importante o dinheiro para que eu possa ajudar minha mãe a se curar. Ele também disse: acho justo. Sua mãe sempre foi uma mulher que sempre se dedicou a esta casa, a mim e a todos vocês. Merece, neste momento da vida, ter todo o conforto. Tome aqui o seu cheque. E puxou a Bíblia para si. Chegou a vez da copeira, que além de copeira cuidava da casa, da comida, cuidou dele quando criança, viu ele crescer, esteve ao lado da mãe dele.
viveu sempre naquela casa. E ela disse: Meu senhor, tenho a ti como filho. Desde muito pequeno cuidei de você. Esta casa sempre foi um lar para mim. Acredito que a Bíblia me faria muito bem, pois amo ler, mas eu conheço muito da Bíblia. Por gostar de ler, tenho a minha Bíblia no meu quarto e faço leituras diárias da Bíblia. Apesar da minha Bíblia estar velhinha, acredito que o dinheiro me fará descansar após a sua morte. Eu terei segurança, poderei construir uma casa para mim e assim poderei ler a minha Bíblia, que nunca tive muito tempo para me dedicar a ela. E ele disse: Também acredito não ser injusto a sua posição. Deu-lhe o cheque e guardou para si a Bíblia. Mais um pouco, chegou o único trabalhador que não estava naquele momento e que não tinha ouvido muito de todas as conversas e as posições das outras pessoas. E então, todos os outros empregados se adiantaram para falar o que estava acontecendo. Era um pequeno jovem, seus 15 anos, acredito eu, que tomava conta dos animais da casa. Ali naquela casa de veraneio tinham cavalos, tinham vacas, bois, além de ter os cachorros que ele amava brincar. Ele cresceu também nesta casa. Também convivia com todos os animais. A sua mãe tinha ganhado do patrão um velho lugarejo, um lugarzinho onde ela tinha construído uma casa muito humilde e lá vivia. E o menino trabalhava para o patrão. A início, só queria cuidar dos animais. Quando foi crescendo, o patrão resolveu lhe dar também um salário que era justo, já que ele cuidava de todos os animais. Então, para a surpresa de todos, o menino disse: Meu senhor, eu não quero cheque, não. Eu prefiro a Bíblia. Para espanto de todos, aí o senhor disse: Mas a sua mãe é tão humilde. Ela não trabalha mais, não tem condições. Sempre acreditei que você ia preferir o dinheiro, como todos os demais. Então ele disse: A minha mãe sempre me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que ouro e é mais doce do que favo de mel. Então eu sempre quis ter uma Bíblia, meu Senhor. E na verdade a minha mãe nunca pôde me dar uma. Ela tem uma Bíblia muito, mas muito velhinha, onde ela rabisca várias coisas. E eu sempre quis ter a minha. Então essa é a oportunidade de eu ter uma Bíblia. O patrão encheu os olhos de lágrimas, pegou o cheque para si e deu àquele pequeno jovem a Bíblia. Pediu a todos que se sentassem à mesa para ter uma ceia e que só no dia seguinte fossem, usufruir de tudo aquilo que ele tinha dado, além de todos os presentes que ele também tinha comprado para cada um. Eles cearam, jantaram, e o menino disse: Meu senhor, eu posso ir para minha casa? Estou curioso para ler minha Bíblia e, além do mais, prefiro cear com a minha mãe, já que ela vive sozinha comigo. E o senhor disse: Tudo bem, pode ir, vá em paz. Todos os outros empregados ficaram ali com o patrão, comeram, beberam, cearam, abriram os presentes e foi uma noite muito agradável. Ao chegar em casa, o menino estava em euforia. Ele não cabia em si. A mãe mal entendia o que tinha acontecido, mas também estava muito, mas muito curiosa para saber por que o filho estava tão, mas tão contente. E aí, ele contou tudo o que tinha acontecido. A mãe, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Meu filho, que bom que você escolheu o melhor. Então, ele foi correndo para o quarto e a mãe chamou: Venha cá, tenho algo a te dizer. Hoje sentei e tricotei um casaquinho para você e um para seus irmãos. Sei que não é grande coisa, já que a gente não tem muito dinheiro. Eu queria muito lhe comprar um sapato, já que você anda descalço. Mas estou feliz com o grande presente que você ganhou. Colocou agasalho no menino e ele foi para o quarto.
Quando ele chegou no quarto, ele abriu a Bíblia e ao folheá-la, ele gritou, um grito de espanto. A mãe achou que ele tivesse acontecido uma coisa, tivesse uma cobra, e aí ele chegou ao quarto. E para surpresa da mãe, dentro da Bíblia havia um cheque com o dobro do dinheiro que os demais poderiam pensar em ter recebido. E além disso, uma carta que dizia que aquela pessoa tinha escolhido o melhor do patrão e por isso, juntamente com todos os demais que também o escolheram, seria seu herdeiro. E na verdade, aquele menino tão humilde e pobre ficou sendo o único herdeiro do patrão. Ao saber disso, ele não se conteve em lágrima. E a mãe disse: meu filho, como sempre, tu escolheste o melhor, que é Deus. Não é linda? Menina, quando eu me lembrei, me recordei dessa história, eu fiquei assim, meu Deus, não, eu preciso contar isso para as crianças. Eu nunca descobri se essa história foi uma história real, verídica, né? Mas é uma história que nos conta muito, mas muitas coisas. E o principal que essa história nos conta é que a gente deve sempre pôr Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas virão. E aí, como não poderia ser diferente, olha quem eu trouxe? A palavra, né? E na palavra tem um salmo que nos fala disso. Eu vou ler, é o Salmo 19, também pode ser considerado 18. O testemunho do Senhor é verdadeiro. E diz assim: ele nasce numa extremidade do céu e sua corrida alcança o extremo. Nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, torna sábios os pequenos. As ordens do Senhor são justas, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são retos, iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. Os juízos do Senhor são fiéis e justos, mais preciosos que o ouro, que muito ouro fino, mais doce que o mel e o licor de um favo. Também teu servo nele se instrui, para quem o observa é grande o proveito. As inadvertências, quem as descobre? Perdoa minhas culpas que não vejo. Também do orgulho salva o teu servo, para que não me domine. Então serei irrepreensível e ilumine e imune dos grandes pecados. Diga-me-te, aceita as palavras da minha boca. Cheguem à tua presença os pensamentos do meu coração. Senhor, tu és o meu rochedo e o meu libertador. Crianças, famílias, a gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar que Deus é sim esse rochedo que a gente precisa para todas as situações das nossas vidas. E que a gente jamais está só. A gente precisa se entregar à oração, acreditar, ser perseverante nela e buscar sempre na palavra tudo aquilo que nos incomoda e até mesmo que nos alegra, porque na Bíblia tem todas as respostas. Tia Dani, todas. A gente só precisa entender, parar para ler e pedir a unção e a ação do Espírito Santo. Eu desejo que vocês tenham assim um final de ano repleto do Espírito Santo. A gente sabe que este ano de 2020 foi um ano muito atípico, né? A gente
pode vislumbrar tudo que ele trouxe de ruim, mas eu prefiro vislumbrar tudo que ele me ensinou. Me ensinou a parar, me ensinou a buscar a palavra, me ensinou a orar e me ensinou a me entregar cada vez mais a Deus. Eu desejo que vocês tenham um domingo lindo, repleto de alegria, né? Que este momento não seja um momento que passe desapercebido por vocês, mas que vocês possam aprender um pouquinho como eu tenho aprendido. Eu sempre tenho buscado Deus no outro, buscado Deus na minha vida, né? Onde Deus está na minha vida, eu tento colocar Ele em primeiro lugar em tudo. E este ano eu pus a palavra ainda de forma mais forte nos meus momentos. Tia Dani, você não sofre, não chora? Tia Dani sofre, Tia Dani chora, mas eu entrego. Eu entrego a Deus e em todos os meus momentos, em todas as situações, eu tento colocar primeiro o meu desejo, o meu pensar, o meu agir em Deus. Eu sei que a gente aprende muito com isso. Eu desejo que vocês tenham uma semana linda. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a tia Lena, a catequista Lena, por esta oportunidade de servir a Deus desta forma tão diferenciada, que eu acreditava não ser capaz. Gostaria de dizer à catequista Terezinha que os seus vídeos são maravilhosos. Continue. A gente sabe que não é fácil, não é simples. E dizer à catequista Sul que a sua doçura me encanta. O seu jeito de fazer catequese é muito, mas muito amável. A gente sente o quanto você ama fazer isso. E gostaria de aproveitar esse momento também para dizer às demais catequistas do nosso grupo, né? Tia Arminda, tia Gilza, tia Jujuba, né? Espero que eu não tenha. Tia Verinha. Eu espero que eu não esteja esquecendo de ninguém. Tio Luciano, adoro você. Que vocês não deixaram de fazer catequese como vocês pensam, porque vocês não tiveram aqui neste momento. Eu acredito que a oração que vocês estão fazendo por nós, a unção do Espírito que vocês estão mandando para que a gente tenha força para estar fazendo neste momento, é tão catequese quanto quem botou aqui a cara no vídeo. Para mim não foi nada fácil, né? Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, eu tenho, apesar de pouco mais jovem, eu tenho um momento assim que eu travo e botar a cara no vídeo, falar para uma câmera, para mim sempre foi imensamente complicado. Mas eu disse a Deus, se é para te servir e se foi este o momento e foi esta forma que tu escolheste, capacita-me. E eu tô aqui porque Deus me escolheu para estar aqui. E eu sei que eu posso chegar a muitos corações. O que eu desejo é que esses corações sejam terra fértil. E eu vou encerrando por aqui, porque tia Dani é extremamente chorona. E eu não quero chorar. Eu quero dizer a vocês que eu amo o que eu faço. E que Deus é sim o meu guia, a minha força. E o que eu faço é por Ele. É para Ele. E que eu amo demais servir a Deus. Obrigada a todos. Eu queria encerrar pedindo a vocês que sempre invoquem o seu anjo da guarda, porque nas batalhas da vida, os nossos anjos, eles nos dão guia, nos dão norte e nos protegem. Então eu queria terminar desta forma. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine por toda a minha vida.
Amém. Que Deus esteja com todos nós. E eu gostaria de encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a unção do Senhor chegue até a casa de cada um de vocês. Um grande beijo e até mais.